24 de março de 1874, o dia em que nasceu Harry Houdini. Esta é a história de um homem que se tornou mundialmente famoso por seus atos, nos quais desafiava a morte. Pela mística que sempre envolveu sua figura, pelo espetáculo de seus shows e por sua luta constante contra os espiritualistas da época. Um homem que tinha um domínio absoluto sobre seu corpo e que também possuía uma força tremenda, mas que acabou morrendo por um simples golpe. Algo além aconteceu nesse episódio misterioso? Bem-vindos à enigmática vida de quem foi considerado o maior escapista de todos os tempos. Em 24 de março de 1874, nasceu em Budapeste o menino Eric Weiss. Quando o pequeno completou 4 anos de idade, seu pai, um rabino chamado Meyer Samuel, foi designado para uma nova congregação, mais precisamente, uma que ficava em Wisconsin. A numerosa família, Eric tinha 5 irmãos e uma irmã, mudou-se para os Estados Unidos e lá se naturalizou. Todos esperavam que a terra das oportunidades os tirasse da situação econômica precária em que viviam, porém, as coisas não foram tão frutíferas quanto esperavam. E desde pequeno, teve que fazer vários trabalhos para superar a crise que sempre os perseguia. Vendeu jornais, engraxou sapatos, fazia entregas para os vizinhos, mas houve um trabalho em particular que foi fundamental para o seu futuro. Foi ajudante de um famoso chaveiro da região e aprendeu tudo sobre os mecanismos dos cadeados sem saber. Esse seria o primeiro passo da majestosa carreira que o aguardava. O segundo passo foi encontrar na rua, numa tarde qualquer, o cartaz de um show que estava chegando à cidade. O Dr. Lin, um mágico viajante, ia se apresentar na feira da região. Eric estabeleceu como meta juntar o dinheiro necessário para a entrada e pediu ao pai que o levasse. Esse show seria uma verdadeira revelação para o garoto que assistiu a todo o repertório com os olhos arregalados de emoção. A atuação, a agilidade e a destreza com que o Dr. Lin se movia no palco terminaram de plantar em Eric a semente de um sonho ambicioso. Sem perder tempo, o pequeno, com apenas 9 anos, assumiu a liderança de um grupo de teatro que improvisou com seus amigos e um de seus irmãos. E em 2 de outubro de 1883, apresentou seu primeiro show, chamando-se de O Príncipe do Ar. Enquanto a família lutava para pagar dívidas, o pequeno aprendia a lidar com muitas outras coisas. Ao mesmo tempo em que se instruía como equilibrista, trapezista, contorcionista e queria ser o melhor. Então, muito convencido, ele saiu de casa para trabalhar em espetáculos itinerantes. Com um sorriso no rosto, mas depois de 1 ano, voltou mais magro e com olheiras. Ao que parece, a vida no circo era mais difícil do que ele esperava. Ele desistiu por isso? Não. Se o pequeno Eric aprendeu algo com o Dr. Lin, é que os bons mágicos sempre têm um truque na manga. Eric tinha uma relação muito próxima com sua mãe, que sempre repetia que acreditava nele. O pequeno, já adolescente, voltou para as ruas, desempenhando muitos outros trabalhos, tudo para conseguir dinheiro suficiente para continuar treinando, estudava mágica, fazia aulas de natação, participava de competições de atletismo. Se sobrava alguma moeda, ele comprava livros que o ajudassem a se profissionalizar. Assim chegaram às suas mãos as memórias de Jean Eugene, Robert Houdin. Robert Houdin é considerado hoje em dia como o pai da mágica moderna. Enquanto o resto dos mágicos realizava seus shows em mercados e feiras, esse ilusionista de origem francesa se apresentava em teatros e festas privadas. Ao invés de vestir-se como um palhaço, ele preferia roupas elegantes. Apresentou muitos truques inovadores para sua época e teve que revelar seus segredos às autoridades para não ser processado como bruxo. Eric devorou o livro de Robert Houdin em pouco tempo e, quando chegou à última página,
voltou ao começo e começou de novo. O Dr. Lin perdia seu posto de herói supremo, de tal forma que Eric, que há muito tempo procurava um novo nome artístico, um nome com poder, realizou o truque que marcaria um antes e um depois em sua vida. Numa noite, ele decidiu se rebatizar. Ele tentaria novamente viver da arte e desta vez ninguém o impediria. O mundo conheceria o único e inigualável Harry Houdini. Harry Houdini iniciou sua carreira com truques de cartas, mas rapidamente ele começou a elaborar um plano para tirar proveito de sua preparação física e assim levar os shows a outro nível. Naquela época, muitos escapistas diziam ter poderes psíquicos que lhes permitiam entrar em contato com espíritos que os ajudavam a se livrar de amarras ou prisões. Houdini, grande estudioso das técnicas, achava desnecessária essa manipulação do público, que um ato de escapismo já era por si só impressionante, sem precisar recorrer a uma explicação sobrenatural, sugestionando a mente do espectador. Já desde aquela época, sentia um grande desprezo por aqueles que diziam ser espiritualistas. Anos depois, ele se tornaria o pesadelo de alguns. O fato é que, nesses dias de juventude, Houdini começou a desenvolver espetáculos de escapismo pouco vistos anteriormente, geralmente sofisticados e muito elaborados. Espetáculos que, por sua vez, ele patenteou para não ser plagiado por colegas. Aliás, ele também assistia aos shows desses colegas. E nos momentos de maior tensão, ele ria às gargalhadas e explicava ao público como o escapista da vez estava enganando todo mundo. Embora muitos tenham tentado em seus shows, ninguém conseguiu revelar seus segredos. Um dos truques que lançou Houdini à popularidade ficou conhecido como a metamorfose. Neste truque, Houdini sorridente era colocado em um saco fechado sobre sua cabeça com vários nós. Depois, amarrado como estava, ele era colocado em um baú que, por sua vez, era trancado com várias correntes e grandes cadeados previamente testados. Diante dos olhos do público, uma assistente de baixa estatura subia no baú e levantava um pano na sua frente. Em seguida, vinham alguns segundos de expectativa, ninguém sabia o que estava acontecendo. Poucos segundos depois, o pano caía e quem estava em cima do baú era ninguém menos que Houdini. Mas isso não era tudo. Dentro do baú, que ainda estava com as correntes e os cadeados, estava o casaco. E dentro do casaco estava a assistente. Era uma verdadeira façanha, realizada em tempo recorde, tempo que desafiava todas as leis da física. As pessoas aplaudiam entusiasmadas. Talvez hoje em dia pareça um truque que já vimos inúmeras vezes, mas naquele momento o precursor de Criss Angel estava fazendo história. Ele acabaria realizando a metamorfose mais de 10.000 vezes em toda a sua vida, e sempre com a mesma assistente, Beatrice Runner, a quem ele chamava carinhosamente de Bess. Eles formavam uma dupla tão boa que acabaram se casando quando tinham cerca de 20 anos, prometeram amor eterno e fizeram um pacto que até hoje é lembrado. Nessa época, Houdini fez uma turnê de 4 anos pela Europa, onde acabaria se tornando, como por mágica, uma lenda viva, o Rei das Algemas. Ao chegar a uma cidade nova, Houdini sempre agia da mesma forma. Ele reunia jornalistas de todos os jornais e se apresentava ao chefe de polícia. Então ele propunha o seguinte desafio. Ele propunha que na semana seguinte o trancassem ou que testassem correntes e algemas. Nele, ele garantia, sem medo de errar, que conseguiria escapar. O desafio era proclamado aos 4 ventos, atraindo a atenção dos transeuntes. Durante uma semana, a imprensa se encarregou de divulgar o desafio que o recém-chegado havia lançado durante aquela semana. Houdini se dedicava a estudar os cadeados e os lugares onde seria aprisionado, ao mesmo tempo em que se oferecia para ser examinado nu, para demonstrar que não escondia nada, que era um ser humano comum, mas com uma preparação única. Quando chegava o dia, todos os moradores locais já se aglomeravam em frente ao local onde o escapista se apresentaria. Os jornalistas se multiplicavam e a imprensa lhe dedicava parágrafos e mais parágrafos,
e, embora às vezes o chamassem de louco, sempre alimentavam sua aura de estranheza. Para dizer de forma simples, Houdini foi um excelente Chief Executive Officer de si mesmo, elaborando não só truques que encantavam a todos, mas também tinha ótimas estratégias de promoção e publicidade. Ele não hesitava em destacar, arqueando as sobrancelhas, que havia conseguido sair ileso do interior de um grande animal marinho que o havia engolido. Em uma de suas viagens, as crianças o transformavam em seu ídolo e os adultos, até mesmo os mais céticos, não conseguiam evitar sorrir com fascinação, deixando as autoridades contrariadas. Houdini logo conquistou o público e seguia desafiando pessoas, apostando dinheiro com quem tentasse detê-lo. Embora seja verdade que ele nunca perdeu uma aposta, em várias ocasiões demorou mais do que o habitual para cumprir sua façanha e, em outras, sua própria vida esteve em risco. Foi nessa turnê europeia que Houdini quase morreu em um barril de cerveja. Ele demorou tanto para conseguir se soltar que quase ficou sem ar. A mãe e a esposa dele disseram que não precisava arriscar tanto. No entanto, Houdini percebeu que, naquela ocasião em que quase perdeu a vida, os espectadores haviam gritado de emoção, com um ímpeto incomum. Ele percebeu que as pessoas queriam seu triunfo, mas estavam seduzidas pela ideia de vê-lo fracassar, de presenciar sua morte ao vivo e a cores. Houdini foi um dos primeiros a descobrir o fascínio mórbido do público em um negócio, e para Houdini, o público sempre tinha razão. Quando voltou aos Estados Unidos de sua longa viagem, já não era o mesmo, agora ele era famoso e estava obcecado em desafiar a morte. De todas as maneiras possíveis, Houdini reforçou sua rotina de treinamento. Todas as manhãs, ele entrava em uma banheira cheia de cubos de gelo para aumentar sua resistência às baixas temperaturas. Depois, ele praticava assiduamente para aguentar a respiração por mais e mais tempo. Aos 7 anos, Houdini quase morreu afogado em um acidente que teve em um rio. Relembrando essa memória, foi que ele começou a formular truques de escapismo, como o tonel de leite ou a câmara de tortura chinesa. Em ambos, ele era colocado em um tanque cheio de água, depois uma cortina o cobria e o público era convidado a prender a respiração para tentar imitar o grande escapista. O tempo passava e assistentes surgiam no palco com machados. Quem assistia não sabia se aquilo era um elemento para aumentar a atenção da plateia ou se as coisas realmente estavam dando errado. Quando os assistentes, preocupados, iam começar a quebrar o vidro, a cortina caía e Houdini já estava fora da água, braços erguidos, triunfante. Os que não tinham desmaiado de susto o aplaudiam com paixão. Estudiosos de seus truques dizem ser impossível que Houdini levasse tanto tempo para se libertar sem se afogar, e especulam com a ideia de que ele saía do tanque muito antes de baixar a cortina e ficava lá lendo o jornal, talvez só para dar mais dramaticidade à situação. É a explicação mais lógica, embora isso nos leve a debater mais uma vez como ele conseguia se livrar das amarras tão rápido. Diversas teorias foram criadas sobre isso. Disseram que Houdini era capaz de deslocar os membros, disseram que ele escondia ferramentas minúsculas nas cavidades do corpo. O que ocorria atrás da cortina permaneceu com ele, e com sua esposa, que era a única assistente autorizada a passar atrás da cortina, uma vez que ela se levantava. Houdini, já estrela internacional, seguiu tornando suas proezas mais complexas. Começou a se jogar de pontes com algemas nas mãos e correntes no corpo. Sua mãe sempre o assistia das primeiras fileiras, cerrando os punhos de nervosismo. Ela nunca perderia a fé em seu filho, mas dava para perceber que sofria a cada apresentação que ele fazia. Quando a mulher morreu, Houdini ficou devastado. Ela sempre foi quem o incentivou a acreditar nos sonhos, embora nunca tenha deixado de flertar com a morte. Pendurado de cabeça para baixo em guindastes, na Times Square, por exemplo, Houdini começou a perceber que seu físico já não era o mesmo da juventude e que era hora de abandonar certos hábitos. Foi assim que ele criou seu próprio show na Broadway, onde orgulhosamente fazia um elefante sumir diante de todos. Ele estrelou alguns filmes, se aventurou como produtor e aprendeu sobre aviação.
sendo em 1910 a primeira pessoa a voar no céu australiano. No entanto, o que ele mais fez nessa época foi desmascarar os médiuns, que naquela época começaram a inundar as ruas. Com suas promessas de criar uma ponte entre este mundo e o mundo dos mortos, Houdini havia estabelecido uma profunda amizade com Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Ambos eram obsessivos em seu trabalho, minuciosos e detalhistas, tinham muito em comum, mas algo os diferenciava e os colocava em lados opostos. Conan Doyle acreditava no mundo paranormal. Na verdade, ele considerava que Houdini possuía certos poderes ocultos, como a desmaterialização, apesar de o escapista ter lhe dito 1000 vezes que o que fazia era pura destreza física. Elementar, meu caro Watson. A esposa de Conan Doyle realizava sessões de espiritismo e, quando soube da morte da mãe de Houdini, apresentou-lhe uma colega que tinha fama de ser extremamente eficaz ao se conectar com o além. Com claras dúvidas, mas sem querer perder a chance de voltar a se comunicar com sua mãe, Houdini aceitou. A médium não demorou a lhe dar uma mensagem, transcreveu literalmente o que sua mãe estava lhe comunicando do além. Era uma mensagem de amor que teria servido para acalmar a angústia do luto de qualquer filho. Só que Houdini ficou insistente, quis saber mais detalhes sobre o assunto. E quando a médium disse que a mensagem da mãe dele tinha sido em um inglês perfeito, ele não pôde deixar de sentir raiva. A mãe dele nunca tinha falado inglês. Sentindo-se traído, ele jurou. Enquanto ele vivesse, não permitiria que os médiuns e os espíritas se saíssem com a deles. Irritado, Houdini, usando seus conhecimentos, infiltrava-se em sessões de espiritismo e desmascarava os fraudulentos. Ele chegou a testemunhar contra eles no Congresso e os expôs em publicações científicas, mostrando como exploravam a dor e a doença das pessoas, aproveitando a ignorância sobre temas como eletricidade na época. Ele os chamava de traficantes da imortalidade. Quando Houdini desmascarou a própria esposa de Arthur Conan Doyle, a amizade entre o escritor e o escapista se dissipou como a névoa fictícia desses espetáculos controversos e nunca mais voltou. No imaginário coletivo, destaca-se a imagem de Houdini morrendo durante um de seus shows. No entanto, a realidade foi muito diferente. Em outubro de 1926, em Montreal, alguns estudantes universitários abordaram Houdini enquanto ele descansava após um espetáculo. Um deles o desafiou a receber um soco no abdômen para comprovar se sua resistência física era tão lendária quanto diziam. O mágico aceitou de cabeça erguida e com seu já conhecido olhar de superação. Mas, como costumava ressaltar um escapista e ilusionista local, sempre é preciso lembrar que pode falhar. Eu dou 2 minutos para ele. Fechamos. Antes que Houdini pudesse se preparar adequadamente, ele levou um soco muito forte de alguém chamado Jocelyn Gordon Whitehead, que supostamente poderia ser uma estrela do boxe universitário e sobre quem quase não há informações. Após o primeiro golpe vieram outros. O mito diz que, embora Houdini tenha aguentado, esses golpes causaram uma lesão em seu apêndice. Devido ao seu caráter, Houdini continuou trabalhando mesmo com dores e febre. Acabou desmaiando 2 vezes em uma apresentação e, após dias lutando contra a infecção, foi hospitalizado. Ele pareceu se render ao inevitável. Na madrugada de 31 de outubro de 1926, Houdini morreu aos 52 anos. Os médicos emitiram um relatório indicando peritonite como causa da morte. Seu apêndice vermiforme talvez já estivesse inflamado há vários dias. O enterro ocorreu poucos dias antes do incidente com os estudantes. Uma multidão de 2.000 pessoas compareceu ao evento, que acabou sendo tão lotado quanto alguns de seus inúmeros shows de rua. Só que desta vez, Houdini, o homem que conseguiu escapar de cofres de máxima segurança, não conseguiu se livrar de sua prisão. Um caixão simples, mas eficaz. Antes de morrer, Houdini disse à esposa Bess que, se houvesse um modo de se comunicar do além, ele faria tudo para usá-lo, mas para que não houvesse nenhum tipo de engano,
ele criou o que ficaria conhecido como o Código Houdini, composto por 10 palavras secretas que só ele e ela conheceriam. Se essas 10 palavras secretas surgissem na sessão espírita, o contato seria genuíno. As 10 palavras foram tiradas de uma carta que Conan Doyle enviou a Houdini quando ainda havia respeito e carinho entre eles. Após a morte de Houdini, muitos espíritas disseram ter descoberto o código, mas nenhum conseguiu. O escrutínio definitivo de Bess, que após terem se passado 10 anos da morte de seu marido, exclamou: 10 anos são suficientes para esperar por qualquer homem. Ela apagou uma vela que ficou acesa diante da foto de quem chamou de amor da sua vida e parou de visitar médiuns. Houdini deixou um legado incalculável, seus truques ainda são invejados e sua extensa biblioteca sobre magia repousa hoje na Biblioteca do Congresso em Washington. Inspirou muitos mágicos e ilusionistas posteriores, e é sabido que David Copperfield é um colecionador de itens que pertenceram a ele. Recentemente, surgiu a teoria de que Houdini morreu no hospital, não por peritonite, mas por injeção letal. Será que ele foi envenenado por fazer parte do serviço secreto dos Estados Unidos? Inclusive, supõe-se que ele trabalhava como agente disfarçado desde a época de sua turnê europeia. Essa hipótese nunca teve provas contundentes, mas vem sendo cada vez mais estudada. Os médiuns do mundo continuam tentando se comunicar com ele. Todo dia, 31 de outubro, no Halloween, dizem ter esperança de conseguir trazê-lo ao mundo dos vivos, pelo menos por alguns minutos. Além disso, muitos deles acreditam que, se descobrissem o tão mítico Código Houdini, poderiam se vingar por todos esses anos em que o escapista os humilhou e os chamou de enganadores perversos. Até hoje ainda não conseguiram, mas não desistem. Afinal, é de conhecimento público que Houdini é difícil de capturar. Encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado da história de Harry Houdini, esse famoso escapista que, como eu disse há pouco, foi quem inspirou todos os escapistas e mágicos que conhecemos atualmente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, peço por favor que deixem seu like e se inscrevam. Se ainda não fizeram, deixo algumas recomendações para vocês clicarem. Meu nome é Magnus Mephisto, nós certamente nos veremos no próximo vídeo. Muitaikau. Pode falhar?